Mediunidade à la brasileira. Bem, falar um pouquinho da mediunidade, e num conceito geral, todos nós somos médiuns, todos nós temos parte com a espiritualidade, seja através da intuição, dos sonhos, e seja também do que se convencionou chamar mediunidade ostensiva, que são médiuns ou pessoas normais que têm a comunicabilidade com os espíritos, através dos sentimentos, através de você poder sentir a energia dos espíritos, ou através da clarividência, né, que é você poder visualizar o espírito, ou mesmo através da audição, poder ouvir os espíritos. E para isso tem nomenclatura, né, que é a mediunidade no geral. Primeiramente que a mediunidade ela existe desde que o mundo é mundo, desde que surgiu o ser humano na Terra, existe mediunidade, já que o Pai deu a todos esse dom de entrar em contato com a espiritualidade, porque momentaneamente, enquanto estamos tendo essa experiência física na Terra, nós temos aí o contato com a espiritualidade, já que somos espíritos encarnados. E isso faz com que nós possamos desenvolver determinados aspectos inconscientes e alguns conscientes da relação que nós temos com os espíritos, e às vezes até rememorando experiências que trazemos de outros orbes, de outras dimensões, né, de outras vivências planetárias para a Terra. Nós temos hoje aqui no Brasil, por exemplo, um grande celeiro de médiuns, também religiões com cultos mediúnicos, onde há a transe, a incorporação de espíritos, vulgarmente chamada, embora o espírito não adentre o corpo do médium. Nós temos algo que é muito peculiar. Temos o culto da Umbanda, por exemplo, que é uma religião tipicamente brasileira, que deu o seu advento no dia 15 de novembro de 1908, através do Zélio Fernandino de Moraes, através da anunciação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Só que tivemos antes, no Brasil, o surgimento do Espiritismo. Entrou pela Bahia através de um padre que teve, na codificação do Livro dos Espíritos, um interesse, trouxe para o Brasil e aí começou o primeiro grupo espírita a ser formado aqui no Brasil. Porém, nós devemos lembrar algo, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam por que, às vezes, porque o espiritismo é muito elitizado. Nós não estamos querendo fazer preconceito de forma alguma, mas devemos lembrar que a época em que o espiritismo surgiu, em 18 de abril de 1857, na França, através do advento do Livro dos Espíritos, nós tivemos algo muito peculiar, né? A sociedade parisiense, a França como geral, a Europa, ela passava pelo momento do iluminismo, transformações, né? A fé raciocinada estava à tona e não mais se compactuava com aquela fé em que a religião vinha impor, como antigamente se era imposto, a sua verdade. E tantos filósofos, tantos cientistas, em nome da sua verdade, acabaram sendo sacrificados. E nós tivemos aí o conceito do iluminismo trazendo o conhecimento da ciência para transformar aquele século e transformar também as pessoas que estavam sendo formadas num novo padrão mental. Então, no momento em que o espiritismo surge na França, é um momento de grandes revoluções, né? Filósofos, e aí tem-se aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade vivenciada por muitos ali que queriam estar fora dos padrões da igreja. Só que, qual que é o problema que isso gerou para nós que somos brasileiros, né, e recebemos o espiritismo como presente, já que a árvore do evangelho foi transplantada da França para o Brasil e aqui se tornou um celeiro de médiuns muito grandes. Bom, nas comunicações que se deram com Kardec, né, onde a mediunidade começou de uma forma muito vulgar, através de encontros e bailes que haviam na França, onde eles faziam as mesas girantes. E como é que era isso? As pessoas basicamente tinham encontros sociais em casas, em bailes, né, nas sociedades, se reuniam um grupo, vamos brincar com mesas, vamos fazer essas mesas dançarem, hoje, tipo, vulgarmente falando, aquele joguinho da caneta que algumas crianças fazem na escola, se reúne um grupo de jovens, vão fazer essa caneta mexer e evocava alguma coisa, e aí começava-se a mesa a levitar, né? Para os cientistas da época, aquilo era puro magnetismo. E segundo Kardec, isso durou 20 anos na sociedade parisiense, em que as pessoas iam lá, tinha a manifestação através dos efeitos de materialização, que a gente vai conhecer futuramente, e aí
a partir desse processo iniciava-se, né, as comunicações e faziam brincadeiras com essas mesas e tudo. Kardec se achou interessado, achou muito interessante aquilo tudo, foi investigar através do olhar de cientista e descobriu uma força que se chamava espírito, que movia, que tinha inteligência, que era um ser à parte e que estava ali, que eles mesmos se apresentaram como sendo a alma dos homens que já passaram por esta terra. E Kardec, após isso, lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos com 509 perguntas. Só que aí, nesse exato momento, aquele livro que Kardec publica lá em 18 de abril de 1857, vai chegando e se espalhando pela Europa, principalmente com o Auto de Fé de Barcelona, onde a igreja condena os livros espíritas, né? Diversos livros a serem queimados, entre eles o Livro dos Espíritos. E aí, de lá para cá, recebemos, através do padre, como eu disse, que trouxe para cá, né, através da Bahia, a primeira edição de O Livro dos Espíritos que você tem notícia. E depois ele se popularizou pelo Brasil. Só que antes a gente precisa fazer uma breve explicação, né, de quem era a população brasileira naquela época, lá nos anos de 1857, mas nós devemos lembrar que ainda estávamos vivendo aqui no Brasil, nessa época, um período de escravatura. E vivíamos ainda, não é? Naquele período, não só a época da escravidão, mas vivíamos também com a nossa população brasileira sem educação básica. Isso foi se dar muito depois, não é? Poucas famílias tinham em seus seios, principalmente as mais pobres, quem sabia ler ou escrever. Então, começa realmente pela elite, onde basicamente nós teríamos aí famílias de fazendeiros, de reis do café e de pessoas que vinham de fora também trabalhar aqui no Brasil à época, trazendo o conhecimento, lendo e entendendo aquilo. Para a população da época, a população mais pobre, dificilmente esse acesso era dado, até porque tinha que ralar muito para viver naquela época. E a população estava em transformação ainda. As primeiras escolas queriam surgir para educar a população brasileira. Ponto. A partir desse momento, né, para que você pudesse ter educação, você teria que pagar. E grande parte da população brasileira, filhos de escravos, de pessoas que trabalhavam na cana, de pescadores, artesãos, não tinha esse dinheiro. Então a gente deve levar em consideração, quando o Espiritismo chega ao Brasil, a população que vivia aquela época. A par disso, nós temos que lembrar outro fato não menos importante, que é já o surgimento de centros espíritas e de federações que iniciavam aquela época. E naquela época, quando começou a se popularizar, as pessoas começaram a tomar gosto, porque o Brasil em si, na sua raiz, ele já traz, né, digamos, essa parte mística do culto, do transe, porque quando chegamos aqui junto com os portugueses, né, quando os portugueses chegam ao Brasil, nós já tínhamos aqui a população indígena, que cultuava a pagelança e que também tinha ali o seu rito, a Tupã e tudo. Então nós tínhamos já uma tradição de adoração aos deuses. E aí, fora isso, tinha os cultos da pagelança, que também não se perdeu e se misturou com elementos do catolicismo, com elementos do negro, que veio para o Brasil também em navios negreiros, e tivemos aí algo que foi maravilhoso, que foi essa junção exatamente dessas culturas que formaram o povo brasileiro, a mistura do negro, do índio e do português, de espanhóis. Todas essas tradições se misturaram e isso formou o seio brasileiro. E devemos lembrar que tivemos aí em torno de 333, 327 anos de escravidão, ou 367, não me recordo agora o número. Porém, muita gente desencarnou no período da escravidão em solo brasileiro. E a nossa população, ao longo dos anos, até chegar aqui no movimento espírita que surge, muito em solo brasileiro havia desencarnado muitos espíritos, a população geral. Então, a população do outro lado, do lado astral, precisava de um atendimento para compreender essa nova fase em que se espiava espíritos que vêm reger, basicamente, a nação brasileira começa a se preocupar com excesso de espíritos que desencarnaram com ódio dos seus senhores, com excesso de espíritos que foram mortos por portugueses, e também, muitas vezes, a Igreja Católica contribuiu para
que algumas coisas acontecessem, já que a Igreja Católica, através dos jesuítas, também contribuiu para que fosse catequizado índios e para que se impôsse uma certa disciplina, algumas práticas eram feitas à época. E nós tivemos aí, né, uma população desencarnada em solo brasileiro que precisava de atendimento. Então, qual que é o parênteses que a gente faz agora? Quando você vai estudar o Livro dos Espíritos, quando você pega ali, por exemplo, o Livro dos Médiuns também, vai estudar a mediunidade, pega a resposta do Livro dos Espíritos, algo se condicionou na mente das pessoas. E espírito evoluído, embora Kardec tenha colocado isso dentro do Livro dos Espíritos, que não importa o nome em que se apresente, não importa a palavra que ele diga, o que importa é o conteúdo da mensagem. Mas parece que muita gente esquece disso, né? E aí o que acontece novamente? Após Kardec dizer isso, tem gente que se apega a uma parte, que ele fala que normalmente espíritos elevados, eles se distinguem pela sua linguagem, não é? Mas Kardec preocupava-se muito mais com o conteúdo, com o fundo da mensagem, embora as palavras às vezes nada dissessem. Então, quando vem para cá e começam a se formar os primeiros centros espíritas, muita gente se ligava a receber espíritos franceses, digamos assim, né, no termo genérico, receber espíritos que traziam uma certa elevação, uma certa cultura, um certo entendimento, como assim acontecia na França. Só que deveríamos lembrar e devemos lembrar que estamos em solo brasileiro. E aqui a população brasileira foi formada de índios, negros, portugueses, espanhóis, padres, freiras, que hoje são muito bem aceitos no movimento espírita, certo? Então, nós tivemos toda essa população espiritual e também em solo brasileiro formada e que formam o nosso astral brasileiro, não é? E aí o que acontece? Quando os primeiros centros começam a ser formados, vêm aí esses espíritos simples, humildes, que estavam em solo brasileiro e desencarnados, darem suas comunicações e começam a ser rejeitados dentro dos centros. Por quê? Porque achavam que eram espíritos inferiores, que não tinham nada a agregar na sua mensagem. Então, para isso, vem a Umbanda, surgindo, agregando esses espíritos de solo brasileiro, falando aos simples. E até mesmo, como nós falamos, pela cultura da época, se tornava muito difícil o entendimento do que era o espiritismo pela própria linguagem que se utilizava nos livros, altamente rebuscada, a população de um modo mais pobre, a população de um modo menos culta, ela tinha dificuldade em compreender tudo aquilo. Então, em 1908, surge ali a anunciação da Umbanda, já existia no astral, e algumas vertentes defendem também que a Umbanda já existia em solo brasileiro, só que ela foi oficializada através de Zélio, por exemplo, em 15 de novembro de 1908, com a anunciação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, trazendo ali a mensagem do Espírito para a Caridade, onde vamos ter espíritos, através dos médios, incorporando e fazendo ali as suas curas, fazendo os seus atendimentos, dando conselhos, e tivemos elementos do solo brasileiro, digamos, elementos, na verdade, da população brasileira manifestados dentro da Umbanda, que começa com um culto muito simples. E a Umbanda, na expressão de Zélio, por exemplo, quando iniciou, não havia atabaques, não haviam cortes de animais, sacrifícios, e isso se fundiu depois com elementos do candomblé e de outras culturas também, teve a influência indígena. Tivemos o tambor de mina, tivemos o culto da Jurema incorporado, tivemos os catimbós, então tudo isso se misturou em solo brasileiro. E isso é lindo de se ver. Por quê? Porque a nossa cultura, o nosso povo brasileiro, o entendimento que devemos ter e o respeito que devemos ter a essas culturas e a essas religiões é que elas são fundamentais e que mostram a mediunidade lá brasileira. Cada um cultuando Deus da sua forma, cada um amando e melhorando-se da sua forma. Por exemplo, para o negro, não é? Que saiu da África e muitas vezes veio em navios negreiros forçadamente, ou então eram vendidos por outras tribos, e o português comprava ou trazia uma marra para uma terra distante que ele jamais saberia o que era, e muitos de seus familiares. Aí você para imaginar nesse momento que você está aí tranquilamente na sua casa e de repente alguém mete o pé na porta, né? Pegam a sua filha, o seu filho, a sua esposa. Alguns estupram, outros pegam e te separam,
Você tem pessoas ali que estão batendo na tua porta que tu não sabe nem conversar com a pessoa porque você não entende a língua que ela está falando, e de repente colocam vocês dentro de um navio onde você leva chibatada sempre, né? E chega aqui, separam, vendem vocês como animais para serem abatidos, cada um vai para o seu canto, você nunca mais vê qual que é o impacto que isso gera em você, qual a dor que isso gera em você, qual o ódio que isso vai gerar em você. Então isso aconteceu na época da escravidão. E entende-se que, porque muitos de nós somos cristãos, porque fomos catequizados através da Igreja Católica. Não que isso tenha sido, de certa forma, errado, né? Porque os portugueses eram católicos e a influência católica veio através de Portugal para o Brasil. Mas, para o negro, que vinha da África, que cultuava os seus orixás, que tinham os seus deuses, os orixás jamais fizeram isso com eles. De repente, lhe é apresentado uma imagem, por exemplo, de um Cristo crucificado, de imagens de barro, que eles nem compreendiam o que era, e que você tinha que tirar um domingo para adorar a Deus, catequizar, aprender uma nova língua e, ao mesmo tempo, adorar aquelas imagens de um Deus que fez com que você passasse por todo esse processo. Os negros nunca aceitaram isso, né? No seu geral. Após a escravidão, as ideias começaram a fundir-se e aí veio ali agregar-se o sincretismo religioso. Mas o negro africano, vindo da África com suas dores, jamais aceitou isso. Então, nós tivemos esse período doloroso e muitos desencarnados em solo brasileiro com ódio dos seus senhores e começou um processo de obsessões gravíssimas. Então, nesse período que nós estamos falando, que é importante para que nós saibamos disso, nós tivemos ali o sincretismo religioso, tivemos também a participação desses elementos formando a mediunidade e também entendendo quem é a população desencarnada brasileira e quais os problemas que ela carregava à época. Então nós temos que lembrar que isso é importante a gente levar em consideração quando se fala de mediunidade lá brasileira. Né? Tivemos espíritos que vieram migrando para o Brasil de diversas nacionalidades, porque a espiritualidade ela é universal, mas aqui em solo brasileiro tivemos também responsáveis por iniciar os primeiros cultos espíritas, os cultos umbandistas que já estava previsto ali na espiritualidade, esse surgimento para agregar a todos. E hoje a Umbanda, por exemplo, é uma grande escola de almas, porque ela agrega elementos de tudo que a gente pode imaginar, de todas as relações. Ela é um culto muito aberto. Então, teremos índio, portugueses, teremos freiras, teremos médicos, teremos crianças, teremos o povo do Oriente, teremos sereias, teremos elementais. Então, tudo isso dentro do culto umbandista. E diga-se de passagem, se nós tivéssemos que fazer uma catalogação de qual que é a religião tipicamente brasileira, seria a Umbanda, que é a única que surgiu em solo brasileiro. E aí nós tivemos exatamente o espiritismo nessa época sendo um coparticipante, né? E tanto que naquela época em que o elemento do negro ainda era preconizado, era perseguido, Zélio teve a preocupação de colocar tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, unindo os cultos, porque o espiritismo já avançava e não era tão perseguido. E aí eles colocavam exatamente essas nomenclaturas para fugir da perseguição. Então isso é dados históricos que a gente tem para falar e que nós devemos aceitar, né, e entender e estudar um pouquinho o passado, a história, para que nós possamos entender quem é o preto velho, a figura do índio, do caboclo, quem são os encantados, os mitos que a gente ainda tem em solo brasileiro, que são muitas vezes incorporados a elementos mediúnicos, nas incorporações que há, o culto da pagilância, a sabedoria popular daqueles que viviam à época. Então tudo isso é importante para que a gente possa entender os nossos cultos e a mediunidade à la brasileira.